E vamos a mais uma pergunta de seguidor: como lidar com traumas familiares gerados na infância? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Pois bem, a primeira questão diante dessa pergunta bastante interessante e pertinente para a atualidade é que a grande massa da população confunde um conceito de trauma com marcas. A primeira pessoa que traz o conceito de trauma para a psicologia, ou seja, para o cenário do estudo daquilo que é do psíquico, foi de fato Freud. E Freud traz o conceito de trauma, que é a elaboração de algo que acontece em sua vida, principalmente no momento onde o evento que marca esse trauma ele tem uma fundamentação psíquica muito superior à sua capacidade de entendimento. Esse é o grande ponto. Infelizmente ou felizmente, por conta das regras das redes sociais, eu não posso falar aqui exemplos reais de traumas. Mas o trauma, ele vai ser aquilo que vai te marcar num ponto onde você fica empobrecido de uma capacidade de elaboração daquilo que lhe ocorreu. Portanto, ao contrário do que muito se pensa, o trauma pode ser, por exemplo, desde uma violência muito forte, muito pesada. Lembrando, eu não posso falar aqui, senão atrapalha o engajamento do vídeo. Mas assim, pensa numa violência enorme com uma pessoa. Essa violência ela poderá se estabelecer como trauma. Mas uma pessoa ela também pode ser traumatizada, por exemplo, com um copo que caiu na sua cozinha quando ela era criança e o seu pai deu um grito muito forte e a assustou. A partir dali ela fica marcada naquele ponto. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar traumatizada em algum momento da vida porque ela viu algo numa posição extremamente passiva e aquilo chegou para ela como uma forma de desejo ou algo que ela não dava conta naquele momento da vida, ou era assustador demais para essa pessoa aceitar que ela, por exemplo, teve prazer naquela cena que ela viu. Aquilo entra no campo do trauma. Esse ponto é muito fundamental. O que a maioria das pessoas falam hoje em dia, na verdade, não é sobre trauma, é sobre marcas do passado. Rodrigo, como eu faço para diferenciar do outro? Por exemplo, se você fala sobre alguma coisa ruim que te aconteceu, isso que você está falando é marca. Aquilo que você não fala, que você não tem a mínima noção, que você não sabe que está acontecendo, é trauma. Então, sobre o mesmo evento, eu posso ter marcas e eu posso ter traumas. Então, voltamos à cena do copo quebrando na cozinha, onde o pai gritou e brigou com a mãe porque aquele copo quebrou. E a criança se assustou e traumatizou ali naquele ponto. Essa criança chega adulto. Na fase adulta, essa pessoa consegue lembrar desse evento, desse copo que se quebrou. Ela fala sobre isso. Isso que ela está falando, que ela coloca na boca, que está na linguagem, que ela consegue articular, que ela consegue construir. Eu fico assustada quando eu escuto um barulho forte. Nossa, o meu pai quando fica bravo, eu lembro assim que eu arrepiava de cima e embaixo. Isso é da ordem da marca. Contudo, aquilo que foi marcado nessa pessoa, no psíquico desse sujeito, que ela não tem condições de falar, que ela não lembra mais a respeito e que esse ponto está somente em seu inconsciente, isso é da ordem do trauma. Essa é a grande distinção. Ambas as coisas podem ser tratadas na terapia psicanalítica ou na psicoterapia ou na psicanálise, ok? De fato, muitas vezes o trauma precisará de bastante tempo para ser elaborado, porque no trauma você precisará de um tempo para construir junto com esse paciente aquilo que estava suprimido em seu inconsciente, escondido em seu inconsciente, mas estava aparecendo através de sintomas. Então, por exemplo, esse paciente é um paciente que tem fobia a barulho alto, a lugares muito bagunçados,
tem fobia, por exemplo, tem um certo medo de homens que falam muito alto, mas ela não sabe por que tem essa fobia. Ela não faz a relação entre o evento do presente, o evento da atualidade, com o evento lá do passado, lá de trás. Ela não consegue fazer essa conexão. Por quê? Porque isso é um trauma. Contudo, quando ela consegue dizer, eu me sinto mal quando alguma coisa cai e faz muito barulho, quando uma panela, nossa, eu fico muito assustada. Isso é da ordem da marca do passado. A psicanálise, ela vai oferecer de fato um caminho muito profundo para a gente lidar com traumas familiares gerados na infância, tá? Eu penso assim, que o primeiro ponto é reconhecer e aceitar que o que você vive é algo extremamente profundo, né? É você considerar a existência de um trauma. E deixa eu te contar um segredinho. Todos nós somos traumatizados na visão da psicanálise. Para a psicanálise, o trauma ele é fundante de personalidade e de questões psíquicas extremamente profundas. Não há nenhuma outra possibilidade. Se você está na sociedade, na civilização, você é traumatizado por natureza. Há alguns psicanalistas que inclusive consideram o parto, o nascimento, como um momento traumático, ou seja, um momento que você não tem o que dizer na ordem da linguagem. Você somente vivencia, você está lá, entregue. E por isso mesmo, ele é muito marcante, mas a gente não lembra nada a respeito. Quem aqui lembra do seu nascimento de fato? No momento que veio à luz, seja por cesariana ou parto normal. Essa é a grande questão. Então, para você que vem pensando se você tem traumas, se você tem marcas do passado, esse ponto é fundamental. Sim, você tem traumas. Não necessariamente você tem marcas, mas possivelmente você tem marcas. E isso não significa que você tenha uma patologia. Rodrigo, tem um trauma, tem marcas do passado, mas não significa que eu tenho uma patologia? Não significa. Poderá significar que você tem um sofrimento psíquico, que esse trauma influencia de alguma forma na sua vida e por causa disso você tem sintomas, você apresenta questões emocionais que vão precisar serem trabalhadas na terapia, mas não necessariamente você tem uma psicoterapia. Então, na contemporaneidade, a gente percebe que colocar um trauma no lugar que não lhe pertence dessa forma. Fui traumatizado pelos meus pais. Sim, os nossos pais nos traumatizam, assim como eles foram traumatizados pelos pais deles. Isso não significa que você precisará de se tornar patológico, porque senão a gente teria que pensar num determinismo psíquico, num determinismo de funcionamento psíquico da ordem no não realizável, ou seja, eu tive pais extremamente desorganizados, muito ruins, não cuidavam de mim muito bem, extremamente narcisista, e por causa disso isso vai acontecer comigo. Pessoal, não funciona assim. Então é possível uma criança de um lar extremamente desajustado, ela fazer novas construções na vida dela e recompor a vida dela. E ao mesmo tempo filhos e filhas de lares extremamente desajustados, que se transformam em adultos extremamente adoecidos, grave sofrimento psíquico, porque não há sofrimento psíquico. Então acredite, se você tem um trauma, possivelmente você terá, não necessariamente esse trauma precisará ser causa de sofrimento. E caso ele seja causa de sofrimento, qual a solução? Você precisa de procurar ajuda psicoterápica. Não há como se resolver o trauma sozinho, somente com trabalho de autoconhecimento. Porque o trauma não é acessível porque você quer, porque você deseja. O trauma precisa de um trabalho na via da transferência. O que seria isso? Realizado num processo psicoterapêutico, para ser mais exato, num processo psicanalítico, de uma troca entre analista e paciente, através de uma transferência, de uma demanda de melhora, uma demanda de tratamento. Por isso, o tratamento psicanalítico é fundamental para você olhar para a sua saúde mental. Então, você que chegou até aqui ao final desse vídeo, caso você queira me fazer qualquer pergunta como essa seguidora, pode me perguntar, que na primeira oportunidade eu vou te responder. Um grande abraço, tchau, tchau.